Termina a novela Rafael Borré e começa a novela Thiago Maia. Qual é a situação da negociação entre Inter, Flamengo e Thiago Maia? Inter rescinde contrato com o jogador? Que atleta é esse? Qual é a situação? E mais, quais jogadores o Internacional tem à disposição para estrear no Gauchão 2024, nesse próximo domingo? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter, mas antes, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando, que nesse conteúdo de Internacional Colorado, que nessa última quarta-feira, sacramentou a contratação do atacante colombiano Rafael Borré, de 28 anos, ele que está emprestado ao Werder Bremen, junto também ao Eintracht Frankfurt, ambos os times da Alemanha, e o Internacional, pela figura do presidente Alessandro Barcelos, sacramentou essa negociação. O Inter até postou fotos e vídeos, enfim, fotos principalmente onde tem o presidente Alessandro Barcelos e Rafael Borré na mesma imagem ali na Alemanha, ali naquele lugar ali onde foi feita a assinatura de contrato e conversas. Enfim, foi uma negociação que durou bastante tempo, mas o Internacional fechou a contratação de Rafael Borré. E ele tem talvez a situação de não vir agora, vir apenas só no final do ano. O Inter assinou contrato com o jogador até o final de 2028. O jogador tem até a janela do meio do ano, que se inicia no dia 10 de julho, para vir, pois ele tem contrato com o Werder Bremen até dia 10 de julho, até metade desse ano. Se o Inter conseguir de forma antecipada trazer esse jogador, o Inter vai poder contar com ele para o início de trabalho do Internacional. Se ele não vir agora, ele vai vir a partir da janela da segunda janela, que se inicia no meio do ano, lá em 10 de julho. Se ele vir só dia 10 de julho, ele vai perder muitas competições. Eu tenho até aqui anotado que as competições que ele vai perder toda a fase de grupos da Sul-Americana, todo o Gauchão, 18 rodadas do Campeonato Brasileiro, praticamente um turno todo do Campeonato Brasileiro, as 3 primeiras rodadas da Copa do Brasil. O Inter tem que fazer as 3 primeiras fases da Copa do Brasil, pela colocação que o Inter teve no Brasileirão do ano passado. Então, logo após essa finalização de acerto entre Inter e a Eintracht Frankfurt e também o atacante colombiano Rafael Borré, o Inter trouxe a informação e confirmação da contratação do jogador. Quem não gostou nada dessa situação foi Clemens Fritz. Perdoa se estiver falando a pronúncia da pessoa errada aqui. Clemens Fritz, ele é diretor de futebol do Werder Bremen, ao site Testup da Alemanha. É um site que cuida do futebol alemão, informações do futebol alemão, principalmente do Werder Bremen. O diretor executivo, diretor de futebol, Clemens Fritz, ele em entrevista ao site alemão disse que estava tudo bem o acerto entre Inter e Eintracht Frankfurt e também o jogador, mas que não gostou nada do atleta, ainda pertencendo ao Werder Bremen, tirando foto com a camisa de um outro clube, já até mesmo gravando vídeo, enfim, disse que não gostou nada dessa situação do jogador já fotografado com a camisa de um outro clube e que o Werder Bremen não tem interesse nenhum em liberar o jogador antes do verão, que encerra a temporada europeia, que é no meio do ano. Então o jogador ou vem na janela de agora, que vai até março, ou o jogador, a primeira janela se encerra aí no dia 7 de março, vai do dia 11 agora de janeiro até o dia 7 de março, e a segunda janela se inicia no dia 10 de julho até o dia 2 de setembro. Então, se o Rafael Borré não vier até o dia 7 de março, se fica a expectativa que para o dia 10 de julho ele desembarque em Porto Alegre, tá certo, pessoal? O Borré, que iniciou a sua carreira aí no Deportivo Cali, passou pelo Villarreal, foi campeão pelo River Plate na Libertadores, onde ele tem 146 jogos e 56 gols, o Eintracht Frankfurt, o Werder Bremen e também 30 jogos pela seleção colombiana e 5 gols, tá certo, pessoal? Essa é a situação do Rafael Borré junto ao Internacional, certo, pessoal? Terminou aí a novela Rafael Borré, que ainda tem mais um capítulo a se seguir. Se iniciou a novela Thiago Maia, jogador de 26 anos, do volante do Flamengo, que com a chegada do
Nicolás de la Cruz vindo do River Plate para o Flamengo. Ele já não tinha espaço com o Mano Menezes e com a chegada do de la Cruz ele perde mais espaço ainda. Ele não está treinando com o resto do plantel, ele está treinando em separado, já se despediu aí de colegas, funcionários, enfim, pois o Inter, o jogador tem sim negociações avançadas, ele tem contrato com o Flamengo até 2026, ele tem 26 anos e é uma pedida do Eduardo Cudê por parte do Internacional para contar com esse jogador para ser uma reposição ao Johnny, visto que o Fernando não avançou a negociação por motivos familiares, enfim, o Fernando estava acertado com o Inter, mas de última hora resolveu ir para o Vila Nova de Goiás para ficar mais perto da família, enfim. Então o Internacional, a ideia do Colorado era trazer os dois, o Fernando e o Thiago Maia. Perdeu o Fernando, agora tem o Thiago Maia, mas a situação que entrou uma entrave na negociação, pois na negociação, o Internacional tinha um acerto de 3 milhões de euros com o Flamengo. No último momento, o Flamengo aumentou a pedida para 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Então a negociação travou. O Inter, pelo que a gente sabe nos bastidores, não tem interesse em fazer esse aporte e pagar os 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos para o Flamengo, mas se tem nos bastidores a convicção que esse negócio sim vai sair e o Inter vai sim conseguir avançar nesse nome de Thiago Maia, volante de 26 anos, para ser uma reposição ao volante Johnny, que foi vendido ao Real Betis da Espanha. Todas as contratações feitas pelo Internacional já estão no bid. O goleiro Ivan, Robert Renan zagueiro, Johan volante e o atacante Lucas Alari, que vem surpreendendo de forma positiva nos treinamentos. Heitor, ex-lateral do Internacional, que tinha um contrato longo com o Colorado, rescindiu o contrato e foi aí repassado ao Guarani de São Paulo, tá certo? Vai jogar a Série B com o Guarani de São Paulo, tem um campeonato paulista também. Então, Heitor, que tinha aí contrato com o Internacional, tinha que se representar nesta temporada, foi repassado aí a Guarani numa rescisão amigável de contratos, tá certo? Então é isso. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like. O Internacional entra em campo amanhã, vai enfrentar aí o Avenida no estádio Beira-Rio, sem público e também sem Alan Patrick e sem mercado, tá bom? Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, até o próximo vídeo. Tchau!